tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam sem tossir e sem espirrar. Hoje nós vamos receber um cara muito bacana, um profissional de mão cheia que realizou tudo na profissão dele. Espero que vocês adorem esse programa. Com vocês, Serginho Massa. Eu sou o Serginho Massa, fotógrafo. Eu nasci em 1958, 22 de dezembro, aqui em São Paulo, inclusive na Zona Norte. A primeira casa que eu morei foi na Avenida Guapira, ZN, Zona Norte. Aí eu fiz um primário, foi na Moca, no Oswaldo Cruz, colégio no Firmino de Proença. Aí, quando eu estava com 16 anos, eu fui fazer uma escola militar. Fiquei 2 anos fazendo escola de sargentos e a especialidade foi desenho. Quando eu vim para servir aqui em São Paulo, eu comecei a fazer uns freelancers em agência de publicidade. Aí eu estava com uns 19, 20 anos. Eu era layoutman. Fazia ilustrações. Aí eu fiz uns freelancers lá Vixe, quais eram aquelas agências da época? É que agora... Thompson, eu fiz na Thompson. Enio Mainardi. Na Lintas, que era um comercial da Brahma. Bom, enfim... Aí, como é que eu entrei na música? Eu trabalhava... Aí eu já estava com 20... Quantos anos? Eu estava com uns 23... Você estava no Exército primeiro. Então, aí no Exército eu comecei a fazer... No Exército eu comecei a fazer freelancer. Eu servi durante 5 anos como sargento. Eu servi, no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, aqui no PAMA. Servi... no Comar 4, fica lá no Ipiranga. Eu fiz também um trabalho em Santos de UFOs que tinham... Eu fazia o retrato falado entre aspas, dos objetos dos marcianos, né? Então tinha um cientista que era um civil, o chefe era um capitão, e a gente ia, quando tinha... que colher depoimento, né, de testemunha de ter visto algum objeto voador não identificado, e eu montava. Eu tinha lá um monte de transparências, e a pessoa falava, o ET tinha os olhos grandes, então eu colocava os olhos grandes, formato da cabeça, se tinha a boca, o nariz, e depois em cima daquilo é que eu desenhava o que a testemunha estava fazendo. Eu fiz isso acho que uns 2 anos. Eu servi como sargento 5 anos. Como eu já estava fazendo alguns freelancers para essas agências de publicidade, aí eu resolvi dar baixa, que eu achava que ia ter muito mais mercado trabalhando com publicidade e tudinho. Eu estava trabalhando numa agência que era lá na Avenida Paulista no 2001. Chamava Artman, do Eliazar, do Wilson, do Clodoaldo. Nossa, isso faz tempo para dedéu. E um belo dia, o pessoal da Totem pede para fazer uns cartazes que era da turma do Balão Mágico. E eu fui fazer esse. Eu me lembro do layout, era um balão aqui atrás, a Simoni de pé e o Fofão ajoelhado. Esse foi até o layout que foi feito. Nessa época, o dono dessa Totem, que é a agência de modelos, estava montando uma agência lá no Jardim Paulista, que era a Fascination Eventos. Ele também estava começando. Então, no primeiro show, que nem era a turma do Balão Mágico, ainda era a Simonico Fofão, que foi em Amparo. Eu fui participar. Essa turnê foram 27 shows. Então, os 3 primeiros shows, se eu não me engano, era só a Simonico Fofão. Nisso, a CBS estava montando com o Mike,
filho do Ronald Biggs, mais o Toby, que é o Wimerson, a turma do Balão Mágico. E aí sim o Tony contratou, ficou a turma do Balão Mágico mais o Fofão. E aí fizemos 27 shows aí pro Brasil afora. Nessa época, ele fez uma sociedade, o Tony fez uma sociedade com o Paulo Ricardo e o Jorge Maruta, que tinham uma agência chamada Global, lá nas Perdizes. Era Global porque eles contratavam os artistas da Globo e faziam jogo de futebol. Era a época do Lauro Corona. Nossa, putz, e para lembrar aquela turma toda... Bom, enfim, era o pessoal da Globo. Eles se juntaram e aí começou uma sequência. Foi a... deixa eu lembrar aqui, ó. Era a Elba Ramalho, estava chegando aqui em São Paulo. Foi feito uns 2, 3 shows com ela. O Fábio Júnior tinha um show que era o Caça e Caçador. O Doce Vampiro era a Rita Lee com o Roberto Carvalho. Tinha o show Doce Vampiro. Aí, ó, eu me lembro lá no Rio, o Barão Vermelho, quando o Cazuza já estava doente, e aí o Frejá estava assumindo. Trabalhei também com o pessoal, com o Barão Vermelho, uns 3, 4 shows. Foi feito lá no Rio, perto lá na Baixada Fluminense também, nos estádios. Eu me lembro de ter trabalhado também em mais ou menos uns 17 shows do Titãs. Eles estavam começando, era o Cabeça Dinossauro, Sonífera Ilha, eu me lembro bem dessa música, mas ainda não tinha plateia. Nossa, era um rock brabo dos meninos, a gente ia em 7 lá, muita farra, muita coisa. Bom, até então eu era mais um ilustrador, né, tudinho. Quando não tinha shows, eu ficava pesquisando, porque a Fascination era do mesmo dono da Totem, de modelos. Quando a gente não tinha shows, eu ficava na Totem, pescoçando lá os modelos, tudinho, e comecei a fazer amizade com o Nivaldo, que foi o fotógrafo, depois o assistente dele, que acabou virando o primeiro fotógrafo, e o Nivaldo começou a trabalhar com a parte de shows, e o Nivaldo me apresentou ao Takayama, que era um baita de um estúdio de fotografia tradicional, o pai do Shinobu, o seu Seiro Takayama, um retratista de primeira mão. Então, nisso, eu já comecei a fazer amizade lá, modelos, que o Shinobu também chegou a fotografar modelos lá para Totem, e aí eu comecei a aprender mesmo o que é revelar filme com o Shinobu. O Shinobu me ensinou mesmo, preto e branco, revelar filme, preparar químicos, tudinho. Nisso, eu tô lá com o Neil Bernardes, que conheceu o Terry Winter, e eles me apresentam a Copacabana. Eu me lembro que o primeiro disco que eu levei lá pro Shinobu pra gente fazer a capa de disco foi das Marcianas. E aí eu tinha feito amizade com o Amaral, que era empresário das Marcianas, que era o divulgador do Raul Seixas, na época. Então a turma da Copacabana era o Antônio Marcos. Aí eu fotografei, fiquei amigo do Antônio Marcos também, que também era amigo do Nivaldo. Nossa, do fotógrafo, porque eles eram lá da Zona Leste de São Miguel. Nossa, isso foi o comecinho da fotografia. Então, a partir dali foi feito a capa do disco das Marcianas, já era com a Geisibel. Era a Celina com a Geisibel. Nossa, depois de lá pra cá, aí fizemos o Terry Winter, e o Neil Bernardes virou produtor. Aí vai embora, né? Aí ele me apresentou o pessoal lá da 3M, do Moacir Machado. Eu me lembro que nessa época o fotógrafo top era o Aki Morikita. E o Aki Morikita, ele morreu. Eu estava entrando na Comep, ele era o fotógrafo principal da Comep. A Sônia Mara me apresentou na Comep, eu era muito amigo da empresária
da Soninha, que é a Ângela. Ela me apresentou a Sonia Mara e nós fomos fazer uma capa por nossa conta lá em Campos do Jordão. A Comep gostou e eu comecei a entrar na turma da Comep. Quando o Aki Morikita morreu, eu entrei no lugar dele e comecei a fotografar o pessoal da Comep. Aí Padre Zezinho, o Fábio de Mello, o pessoal do Maestro Adeildo, aí o Luan e Vanessa, que faziam parte dos Cantores de Deus, tal. Com o pessoal da Copacabana, aí era o Antônio Marcos, aí depois a Vanusa, vixe, toda aquela turma. Nisso estava o Newton, que tinha montado a Paradox. Aí eu fotografei o pessoal da Paradox. Nossa, também uma pá de gente, era o Bicho de Pé, Márcia Freire, bom, uma pá de gente lá pela Paradox. Em seguida, vieram, aí começaram o pessoal do sertanejo, que era na Avenida do Estado, da Continental, que tinha um outro fotógrafo também, inclusive na cola no Aki Morikita, que era o Aki Morikita e depois o Toshio, inclusive os dois japoneses. E eu acabei entrando na cola deles, era eu pegava o pessoal que gravava lá na Gravodisc, lá no centro. O pessoal gravava lá e eu tinha um estúdio, nessa época, era lá na Aclimação. Nossa, eu fotografei também uma pá de gente pela Continental. Aí depois foi o Wilson Souto da Atração, da Ana Maria. Aí veio Pichote, Mato Grosso Matias. Vixe, vieram uma pá de gente pela Atração. Caramba, a parte como fotógrafo, vamos falar, é essa história. Você ficou meio soberano no mercado durante algum tempo. Como fotógrafo, eu me sinto realizado porque, assim, eu consegui fotografar os cantores e fotografar cantor. Bom, de ser aquele fotógrafo, inclusive Roberto Carlos, eu fotografei 2 vezes o Roberto Carlos, e eu já era aquele fotógrafo que fazia parte da reunião de pauta, com os divulgadores, eu tinha acesso ao projeto do produto que ia ser comercializado. Então, isso é um privilégio, né? Você já saber as informações. Então, me lembro, mesmo, não fui eu que fotografei, mas eu sabia, por exemplo, o projeto da Janine, eu estava sabendo, com o Zé Reinaldo tudinho. Só que eles foram gravar nos Estados Unidos e ela acabou fazendo a capa por lá, tudinho. Mas eu tinha acesso a essas informações, né? Mesmo... você acaba ouvindo o repertório da música. Por quê? Porque a gente tinha que saber se ia ser uma capa de disco para um repertório dançante, para um repertório que ia atender ao pessoal country, ou um pessoal... Em cima disso, quando a gente ia fazer as fotos, a gente já tinha... Não era só o fotógrafo, era o cara que faz o make-up, o cara que faz hair. Por exemplo, do Mato Grosso e o Matias, aquela capa do disco que o Matias estava com o cabelo todo arrepiadão, já foi, na reunião já estava discutido que o cabelo dele ia ser um cabelo mais moderno, cheio de gel, tudinho, já ficava definido se era uma dupla, se um ia estar com chapéu, o outro não ia estar sem chapéu, ou ia estar que tipo de roupa, com franjinha, ou um de camiseta, o outro de blazer. Já era tudo discutido isso daí, né? Eu tive o privilégio de fazer parte dessa turma toda. Em paralelo a isso, eu fotografei muito teatro. Durante anos, eu cobri todo aquele pessoal lá da Brigadeiro Luiz Antônio, lá Teatro Imprensa, Jardel Filho, aí depois do Silvio Santos, né, o Imprensa, Bibi Ferreira, o Teatro Bibi Ferreira, o Ruth Escobar. Parte de teatro também eu cheguei a ser top.
Aí a parte de revista, fotografei muito para essas revistas masculinas, fiz coelhinhas da Playboy, fotografei para Sexy, fotografei também para essas revistas privadas, Huster, Penthouse, fiz muita revista de moda também, revista Esther, que era de moda da Universal, revista Raça, da editora Símbolo. Fiz também muito catálogo para confecções. Tinha uma época que os coreanos estavam chegando ali no Bom Retiro. Aí, ó, Fomina, Lube, eles tinham que fazer mala direta, né? Fazer os catálogos para enviar para os clientes. Fotografei muita coleção. Aliás, eu cheguei a ficar 1 ano fazendo curso de produção de moda lá no Senac, da Avenida Francisco Matarazzo. Eu até achei que eu ia partir para esse ramo de moda. Fiz o workshop com Duran, Bob Wolferson, os fotógrafos de moda. O que os fotógrafos tinham que hoje não tem? Hoje, por conta da tecnologia, eles não precisam ter e antes tinham que ter. A gente tinha que ter muito controle na parte de iluminar, porque quando a gente fotografava para os catálogos, mesmo capa de disco do dia, a gente fotografava em cromo. O cromo é um filme em positivo. Esse filme, se você erra a exposição, ele já era, você perdeu o trabalho. Se ele ficasse escuro, você não tinha como compensar num laboratório. Então você tinha que ter muita pressão. Antes de dar o clique, você tinha que medir diversas vezes com o fotômetro. E além de tudo, se a gente tivesse alguma dúvida, vamos supor que deu uma abertura 11 com a velocidade 1/60, a gente cercava. Então a gente fazia a abertura 11, que era o que tinha dado no fotômetro, a gente fazia um mais aberto, para garantir, que era o 8, e fazia um pouquinho mais fechado, se a gente achasse, por exemplo, se o cantor está de branco, está entrando muita luz, tudinho, se a gente achasse que ia estourar, a gente trabalhava com um fechado. Então, nessa época, você não podia errar. Se você errasse, teria que refazer o trabalho. Aí tinha que marcar tudo de novo, um novo dia, o maquiador de novo, locação de novo, o pessoal do figurino de novo. Por isso que também você era tipo bem conceituado, né? O pessoal que era do ramo era tratado, vixe, a gente ficava junto com os artistas mesmo lá. Como que você enxerga hoje o mercado de fotografia e de filmes para artistas? Clipes? Hoje com o digital é o clipe. Então, o diretor de fotografia faz uma diferença danada num clipe. Você olhar um clipe que é feito, né, sem ter um diretor de fotografia é diferente quando ele é estudado e tem aquele clima de cinema. Esse clima que nós estamos tendo hoje aqui, ó, é um exemplozinho pequeno de controle de luz. Né? Vocês estão vendo que tem aqui uma luz dura, a gente tem profundidade de campo, a gente tem essa outra luz aqui, ó, vindo de contra, que são os conceitos básicos de luz, mas que o André fez questão de colocar aqui nesse nosso trabalho. Pode ver que a gente tem uma profundidade, então tudo fica concentrado aqui. E aí ele está fazendo a gente com essa câmera e ele corta para uma outra câmera que vem fazendo, dando a pimenta da entrevista, depois ele coloca lá na edição. Não é isso, Edé? E o que o Serginho, como pessoa, espera do mundo hoje? Eita, do mundo, caracas, né? Eu queria agora contribuir, porque
como fotógrafo, que nem eu falei, eu estou satisfeito com o que eu fiz. Não tenho muito mais pretensões de ficar como fotógrafo. Mas agora, como na parte de vídeo é só o começo. Eu gostaria de fazer as oportunidades que eu tive como fotógrafo, eu gostaria de ter agora com áudio e imagem. Por isso que estar aqui contigo, André, você que vem do áudio, só me soma e me faz ter certeza que eu tô num caminho legal. Que é isso que, ó, queria estar mais próximo mesmo de áudio, dos artistas, dos projetos, a gente poder agora fazer uns roteirozinhos da hora. Cara, vamos fazer muito filme junto. Ei, pessoal, que bacana, hein? Puxa vida, né? Além do que, uma pessoa fantástica, viu? Posso falar, posso garantir. Além do profissional que é, com essa bela história que ele acabou de contar, uma pessoa íntegra. Olha, um espetáculo de gente, viu? Fica com Deus, que o grande arquiteto do universo os ilumine e guarde. Até semana!